Oi, gente! Todo mundo já falando a respeito da nova variante da Covid-19, que é chamada Aedes. E aí, bom, ruim, o que acontece? Tenho duas notícias para vocês, uma muito boa e uma muito ruim, tudo em relação a isso. Quer saber mais sobre esse assunto? Fica aqui comigo. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. A Organização Mundial de Saúde emitiu um comunicado no começo do mês falando a respeito dessa nova variante. Ela é uma subvariante da Omicron e por que ela se tornou essa variante de interesse? Porque ela começou a se disseminar pelo mundo, já é encontrada em 52 países e há 2 dias atrás, como de esperado, foi encontrada já aqui no Brasil, em São Paulo, uma mulher de 71 anos, mas que está só com sintomas gripais. Eu acho que deve estar todo mundo percebendo por aí que realmente essa questão de síndrome respiratória, com febre, mal-estar, às vezes calafrios, astenia, prostração, nariz entupido, isso tudo tem acontecido demais. É muito difícil a gente achar alguém que aí nas últimas 2 semanas não tenha tido um quadro desse. E aí fica todo mundo, ai meu Deus, será que é a nova variante? Pode ser, mas vamos lá, qual é a notícia ruim em relação a isso? É que ela realmente parece ser mais transmissível do que as outras, ela parece escapar da nossa imunidade, que o quê? Se você já foi infectado por outras cepas, você pode ter essa nova, mas as vacinas ainda parecem resolver a questão da infecção grave, mas você pode, mesmo tendo a vacina direitinho, ainda pegar essa variante, mas a notícia muito boa é o quê? Que a gente não vê aumento dos quadros de síndrome respiratória aguda grave, que são aqueles quadros muito graves que a pessoa tem que ir para o CTI, ficar lá de oxigênio ou de intubação, isso não tem acontecido. Então, é um pouquinho mais do mesmo, que a gente fica sempre falando aqui, que quando tem uma variante nova, o vírus muta o tempo todo, principalmente quando ele fica muito disseminado por aí, ele vai fazendo mutações aleatórias. O que é isso? Ele não é malvado e fica lá pensando em como que ele vai ser mais agressivo ou como ele vai poder ser mais disseminado. Isso são mutações que vão acontecendo porque ele é muito pequenininho, então quando ele vai se multiplicando, alguma mutação do nada, ele acaba ficando o quê? Mais poderoso no sentido de conseguir infectar mais pessoas e causar menos dano, que é tudo que um parasita quer. E aí a Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu um comunicado recente que está bem legal, vou deixar aqui o link para vocês, com algumas recomendações para que a gente faça para diminuir o impacto dessa nova variante. Só que não é nada de novo, é tudo o que a gente já sabe. Primeiro, vacinação. Quem não está com a vacina em dia, por favor, corre lá no posto de saúde. Você tem que ter pelo menos 3 doses da vacina para Covid e a última dose é importante que seja a bivalente. Quem fez tudo direitinho tem 5 doses. Então, se por acaso você fez alguma e não fez a bivalente, vai lá no posto de saúde e se vacina. A gente sabe que as vacinas são seguras com mínimos efeitos colaterais. Outra recomendação é sobre o uso de máscaras. A gente fica brincando, falando que tem gente que é negacionista, ao contrário, que fica querendo que todo mundo volte a usar máscara. E aí, em relação a isso, gente, já passou aquela época de todo mundo ficar de máscara o tempo todo. E, assim, existem indicações formais. Primeiro é o quê? Se você tem algum tipo de imunossupressão, aí sim, quando você vai em locais onde tem muita gente, onde está aglomeração, onde a ventilação não é boa, não é adequada, vale muito a pena você usar a máscara. E não só por causa da Covid-19, mas por causa das outras muitas infecções respiratórias que, para a maioria das pessoas, vai dar só um resfriadinho, sintomas mínimos. Mas para quem tem imunossupressão, que é o quê? Quem faz uso de quimioterapia, quem está em tratamento para câncer, quem tem HIV descontrolado, né? Na verdade AIDS, quem fez um transplante de medula, quem é muito velhinho, enfim, o seu médico vai saber te falar. É muito importante que você use máscaras nesses locais. E uma coisa que ninguém fala muito, ou então assim, que as pessoas
optam por ignorar é o quê? Se você está com sintomas respiratórios, você tem que usar máscara quando você vai para algum tipo de aglomeração. Eu fico muito nervosa porque eu ando de metrô e eu vejo as pessoas espirrando, tossindo e tudo sem máscara. O metrô lá é todo mundo aglomerado. Então, assim, se você está com sintoma respiratório e não sabe o que é, não sabe se é Covid, se é até a sua alergia, se é uma rinite, sinusite, poxa, vamos ter respeito pelas outras pessoas. Coloca a máscara. É importante que você se teste para saber se o que você tem é Covid ou se não, se é outro tipo de resfriado. Por quê? Para a gente poder saber se existe, se realmente o vírus está circulando. Hoje em dia, como tem o teste de farmácia, muita gente faz aquele teste e o caso nem é notificado, ou então já está tão banalizado de novo que as pessoas não querem mais testar, porque muitas nem querem ficar em casa por conta do isolamento, porque acham que tem que trabalhar. Isso tudo mudou um pouquinho. Mas o que acontece? No Brasil, a gente tem uma rede que avalia, que faz os testes genotípicos para saber quais são os tipos das variantes que são mais frequentes aqui no Brasil. Então, assim, se a gente não testa, como que a gente vai saber o que está circulando por aqui? Então, é importante sim. Isso muita gente me pergunta, fala, ah, não, mas eu já tive, ah, eu estou tão bem, eu só estou com o narizinho escorrendo. O ideal é que você faça o teste sim. E tem outra coisa. Se você tem algum tipo de imunossupressão ou se você tem se você tem mais do que 65 anos, a gente hoje em dia tem um tratamento precoce sim para fazer. E aí eu estou falando aqui de tratamento precoce, vai ficar todo mundo, ai meu Deus, cloroquina e ivermectina. Não, é um tratamento precoce que ele é validado por vários estudos científicos. É um conjunto compostos por 2 antivirais. É o nirmatrelvir junto com o ritonavir. Esse remédio é um remédio caro, mas que está disponível no SUS. E aí tem várias indicações formais. Para quê? Porque ele evita que você passe para aquela fase grave da Covid-19. E isso não vai acontecer com todo mundo, é justamente quem tem maiores fatores de risco. E basicamente é isso, se você tem 65 anos ou mais ou se você tem algum tipo de imunossupressão. O seu médico faz a receita, você vai num posto de saúde e pega. Me conta aqui, você já estava nervoso, achando que a pandemia vai voltar, que é grave, ou você estava tranquilo, sabendo de tudo isso que eu falei aqui? Obrigada e até a próxima!